Você conhece a Quantum? Não? Então escaneie o QR Code para descobrir a chave de uma vida mais saudável, leve e quantificada. O que é a pior coisa da televisão brasileira de 2020? Cara, nenhuma de rede nacional. A gente até falou fora do ar sobre isso, eu precisava falar sobre isso. Como que você perguntou? Eu acho que a pior coisa, pra mim, desse ano na televisão brasileira, ainda é a gente tem um programa chamado Lojuca. Da TV Aratu, que é do SBT lá da Bahia. Pelas circunstâncias. O programa é ruim também. Outro dia teve outro dia lá... o cara do Pix. O cara do Pix. Outro dia lá, no programa dele, um cara ameaçou uma mulher grávida com a faca, quase matou ela ao vivo. Que isso, cara? TV aberta? TV aberta. É nesse nível. Pra quem não sabe a história, eu vou ter que explicar a história do Pix. Acho que é importante a gente explicar por que eu acho que isso está no ar. Isso está no ar ser uma aberração. Entre 2022 e 2023, o Marcelo Castro, que é o apresentador do Lojuca, era repórter da Record, do Balanço Geral, apresentado pelo Zé Eduardo, o Bocão. Popular Bocão. O Bocão saiu esse ano da Record, inclusive. E é bom dizer que a Record e o Bocão são vítimas dessa história. Eles, inclusive, que reportam pra polícia. Ele tinha um quadro que as pessoas ajudavam. Pessoas pobres que estavam precisando de dinheiro para alguma campanha, para alguma necessidade. Em determinado momento, lá em 2023, uma moça que o filho tinha uma doença rara, pediu doações para comprar um remédio que era muito caro. Uma gota, um exemplar do remédio era 70 mil reais. Um negócio caríssimo. E foi pedir dinheiro, botou e colocou lá o Pix na tela. E aí quem tava assistindo o programa era o Anderson Talisca. Jogador que jogou com o Cristiano Ronaldo, tá na Turquia hoje. Inclusive tá cotado pra voltar pro Brasil, né, em 26. O dia vem pro Palmeiras. Esse cara bom jogador. Cairia como uma luva no peixão. Bom jogador. O Talisca tava machucado, tava em Salvador, tava vendo o programa, falou, eu quero ajudar. E aí, ele foi entrar em contato com a mãe do menino. E aí, o que ele percebeu? Que o Pix que estava na tela não era o mesmo da mãe do menino. E o empresário avisou pro Zé Eduardo. Falei, Zé... Avisou, na verdade, para um amigo do Zé Eduardo, que é o Márcio Martins, que trabalha com o Zé Eduardo. Mas avisou lá. O Pix que tá na tela não é o Pix que eu mandei pra mulher. E aí, além disso, a mulher disse que recebeu um dinheiro menor do que foi supostamente arrecadado. A Record faz uma investigação interna. O Zé Eduardo faz a investigação interna. E o que se descobriu? Isso é segundo os autos da justiça. Tá? Isso aqui é tudo relatado pela Justiça da Bahia. O que eu estou falando aqui está no processo, não é nenhuma novidade. O que a Record descobre? Que desde 2022, pelo menos há quase um ano, o Marcelo, com o Jamerson Oliveira, que era então editor-chefe do programa, um produtor e o uso de laranjas, colocavam na tela chaves Pix que não eram das pessoas que pediam doação. E aí, esse dinheiro ia para as contas, supostamente ia para as contas, e pagavam contas e dividiam esse dinheiro entre as pessoas que faziam parte do esquema, especialmente Marcelo e Jamerson. Beleza. Acontece, a Record descobre isso e vai pra polícia, a polícia investiga e chega à conclusão que eles fizeram isso várias vezes. Não é exatamente o valor, mas vamos lá. Uma campanha que arrecadou 40 mil, 30 mil pra eles, 10 mil iam pras mulheres. Às vezes até menos. Nossa, cara. Às vezes até menos. Que isso? Detalhe, a criança que eu falei que foi pedir ajuda, que tava com a doença grave, essa criança morreu. A polícia falou com a médica do menino disse que a situação dele já estava grave, e mesmo que ele tomasse remédios, não ia acontecer nada. Então, no fim das contas, não dá pra ligar o desvio à morte da criança. Mas ainda assim é abominável. É imoral, né? É imoral. Porra. Aí o que acontece? A polícia investiga, ele é demitido da Record por justa causa, e a Record processa ele na Justiça do Trabalho por dano material, porque ela teve a sua imagem arranhada, e ganha em primeira instância. A Record ganha o direito de receber uma indenização de 10 mil reais, ele recorreu, tá na segunda instância. Aí ele e o Jamerson abrem um site chamado Lojuca, o site começa a fazer barulho, e aí a TV Aratu, que é afiliada do SBT na Bahia, é transmissora do SBT da Bahia, parceiro do SBT na Bahia, dá um programa pra ele na hora do almoço chamado Lojuca, que era o nome do site. Hoje o programa disputa a liderança de audiência com o SBT e com o Globo e Record. Hoje ele é líder de audiência.
E se vangloria como paladino do povo, paladino da O cara justiça. tocou a vida. Tipo, eu sou o 01 da Bahia. Ele se define isso. Ele define o 01 da Bahia. Ele diz que tá do lado do povo. E outro dia, quando a Record foi exibir a reportagem, porque o julgamento dele, o início do julgamento ia acontecer agora em novembro, e foi adiado pela Justiça da Bahia, porque não tinha espaço no tribunal para testemunhas e para as pessoas que precisavam depor e etc. Foi adiado para 8 meses. Gente, não existe você adiar um julgamento porque não tem espaço. Nossa, gente. Não existe. Isso é a falência moral Não do existe. Estado, cara. Não existe. Falência do Estado, cara. Importante dizer, hoje ele é réu, ele responde, ele e o Jamerson, eles são réus por organização criminosa, eles estão respondendo e podem ser julgados e condenados. E aí a Record foi fazer uma reportagem sobre isso, ele tentou censurar a reportagem da Record previamente, eu dei essa informação, deu uma audiência do caramba na coluna. Ele tentou censurar a reportagem da Record, a justiça falou, não, nego, isso aqui é censura prévia. Se você se sentir ofendido com a reportagem, você entra com processo por dano moral. A reportagem foi pro ar. 10 dias depois, ele tava lá pedindo Pix pra uma senhora. Porque uma senhora teve uma casa inundada e tava lá pedindo Pix. Pode ser, beleza, ele podia ser pra senhora mesmo. Mas que credibilidade a gente passa pro processo? Acabou, velho. Que credibilidade você passa pro processo? Então, assim, pra mim, independente... Uma decisão da emissora contratar um cara que tá numa situação dessa, e aí a justiça vai julgar se o cara é inocente, se o Exato. cara é culpado, mas que o cara tá respondendo por isso. E acho importante dizer o seguinte. Foda. O SBT tá lavando as mãos. O SBT tá lavando as mãos em relação a isso. E em algum momento isso vai prejudicar o SBT. Porque se ele for condenado, esse cara era do SBT. Ele era... mas ela é da afiliada. Quem que a afiliada passa na Bahia? Quem que a afiliada retransmite na Bahia? Quem é o rosto do SBT na Bahia? Isso respinga no SBT. Eu acho importante a gente falar isso. Eu acho importante discutir esse caso, porque eu não sou aqui um ombudsman de imprensa, nem quero ser, nem tenho essa intenção. Mas, em novembro, outros veículos começaram a olhar sobre isso, sobre esse caso. Mas eu falo aqui, enquanto eu puder falar sobre esse caso, eu vou falar sobre esse caso. Porque pra mim é o maior absurdo da televisão brasileira, e muito tempo a gente tem que tratar como isso. Ele pode estar dando a audiência que for. Pode dar 16, 17, 18. É uma pessoa que é réu na justiça porque desviou dinheiro de doação para pessoa pobre. E a pessoa pobre de maré de si, gente. A Record fez uma entrevista com as pessoas que foram vítimas mês passado. Você vai ver a gente pobre, a gente humilde, a gente que tem casa com 3 cômodos. Casa com 3 cômodos. Como é que você não fica indignado com isso? Nossa, cara. Então, eu acho que fala muito também sobre a justiça do Brasil. Mas enfim, vamos ver se a justiça faz a parte dela. Se tiver elementos pra condenar, que condenem. Se não tiver, inocente, ele siga a vida. Mas eu acho importante discutir isso. Com certeza. Claro, com